Falar sobre ainda o presidente Bolsonaro, que vai se equilibrando, mas a economia cada vez fica mais apertada. Eu já não gostaria mais de ficar falando nesse assunto, não. Eu prefiro ficar falando das bênçãos espirituais, das maravilhas, dos dons do Espírito Santo. Mas neste momento, neste horário, Deus tem me dado a responsabilidade de trazer uma palavra profética. É profecia que não se ouve em qualquer lugar. E como, de certa forma, os evangélicos não têm ouvido essa verdade, Deus me manda falar. E ouça quem quiser e compartilhe quem quiser, e vai ser responsável quem quiser diante de Deus. Eu tenho responsabilidade de ouvir de Deus e dizer a verdade. O que me espanta nisso tudo é que pouquíssimos líderes estão ouvindo a voz de Deus, líderes evangélicos. Eles não estão entendendo a situação. O governo Bolsonaro pode ser visto de várias maneiras. Quem é indiferente, não está nem ligando, quer seguir sua vida. Por quem torce por ele e deseja que ele vença, por quem critica e fala mal dele e odeia. Ele pode ser visto por quem ora por ele, quem ora, e pode ser visto por quem analisa a situação. São vários pontos de vista. Para o cristão, é muito mais importante você orar pelo presidente da República do que pelo seu dedão do pé que está doendo. Mas quem é que ora em primeiro lugar pelo presidente da República? A gente ora em primeiro lugar pelo nosso dedão do pé que está doendo, ou a pressão, nossa pressão que está alta. Nós oramos por nós em primeiro lugar. Mas não é o que a Bíblia diz. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz: rogo antes de tudo, vocês se acostumem, usem a prática continuadamente de orar pelas autoridades, etc, etc. A oração pela pátria tem que ser antes de tudo. Os cristãos na Coreia, a Coreia recebeu o evangelho aproximadamente na mesma época que o Brasil. E, no entanto, eles sofreram muitas guerras. A Coreia foi invadida e dominada pelo Japão. A Coreia foi invadida depois da Segunda Guerra pela China, com o comunismo. Os coreanos sofreram muito com guerras, de forma que, quando terminou a Guerra das Coreias, eles fizeram um pacto, houve um entendimento generalizado que todo cristão tinha que orar 1 hora por dia pela sua pátria. E é o que eles fazem até hoje. Já estão em paz e o progresso na Coreia é fantástico. A Coreia do Sul é um dos países mais avançados do mundo em tecnologia, e a economia é pujante, digamos assim, equivalente a Israel. E a Coreia do Sul é muito pujante, mas os cristãos sabem disso. Todos os cristãos assumem como um compromisso da vida cristã, cada um deles orar 1 hora por dia pela sua pátria. Isto é geral em todas as igrejas, por todos os cristãos, orar 1 hora por dia pela sua pátria. No Brasil, o povo se acostumou a desfazer dos presidentes da República, criticar, fazer piada, zombar, qualquer que seja ele. E os cristãos embarcam nessa também. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos sal para o Brasil, luz iluminando as trevas desta nação, e que sejamos sacerdotes em favor da nação, orando. Portanto, a gente goste ou não goste do presidente da República, o cristão tem que orar por ele, porque é ordem do Senhor, entendeu? O presidente Bolsonaro seguiu um caminho totalmente diferente de todos os outros. Ele simplesmente ignorou os políticos. Para começar,
Ele diz: vocês são deputados e senadores eleitos para fazer o que o povo elegeu vocês, então façam. E não ligou para eles. Mas acontece que isso nunca aconteceu. Um presidente não pode ficar sem apoio no Congresso, que é o que está acontecendo. A esmagadora maioria do Congresso está contra ele, deputados e senadores contra ele, inclusive do partido dele. Ele não está nem ligando. Mas ele está confiando em quê? Bom, ele diz que está confiando em Deus. Na prática, ele está confiando também nas Forças Armadas e em um esclarecimento do povo que votou nele. Ele ainda acredita na ação deste povo que votou nele, de forma que ele continua no caminho dele. Quem analisa vê que ele não tem a mínima condição de continuar. E eu entendo, por revelação de Deus, que ele não vai chegar ao final do mandato. Em algum momento ele vai parar, ou vão matá-lo, ou ele vai ser destituído, vai ter um golpe dentro do governo. Alguma coisa vai acontecer. Ele não chega, Bolsonaro não chega ao final do governo dele. Mas tinha gente que acreditava que ele nem começasse, que ele cairia logo. Houve logo no início um complô dos outros poderes para destituir o presidente Bolsonaro. E, no entanto, ele continua. Já vão para 11 meses de governo, ele está se equilibrando. Quem é que está apoiando o Bolsonaro? Nem o povo na rua está apoiando. Os filhos dele se meteram em situações várias, têm tido muitas acusações contra ele, ministros e parlamentares dele, políticos do partido dele. É uma confusão danada. O povo está um pouco estatelado. Quando eu digo povo, o povo que votou nele. Porque quem não votou nele o odeia e vai continuar odiando. Mas quem votou nele está perplexo, sem saber o que fazer. O Bolsonaro levou umas pancadas firmes, mas acontece que Deus quer o Bolsonaro ainda. Isso é revelação de Deus, ele ainda quer o Bolsonaro porque não cumpriu a missão dele. A missão dele vai ser dura. O Brasil precisa de um banho de sangue. E Deus é quem diz isto, para que a igreja se desperte. Só que isso ainda não aconteceu, mas vai ter que acontecer. E por isso Deus sustenta o Bolsonaro. Como ele ficou sem apoio no judiciário, no legislativo, na mídia, e agora até sem muito apoio popular também, então o apoio que ele tem é só de Deus. E aqui na terra dos militares, o que a gente também não sabe da extensão. Ou seja, ele ficou, a revelação que Deus deu foi que ele ficou nu e ainda com as vértebras desajustadas. Ele não estava firme, sozinho e não estando firme. Apesar disso, Deus o queria e Deus o mantém. Hoje, dia de votação da prisão em segunda instância. Aparentemente, o Brasil inteiro já sabe o resultado que vai acontecer. Daí por diante vai ser um passo curto libertarem o Lula. Quando isso acontecer, vai ser um banho de água fria, mais um em cima do Bolsonaro, mais uma pancada. É a previsão, mas Deus pode mudar as coisas. Deus pode mudar as coisas. E o que Deus tem nos dito é que ele vai fortalecer. O Bolsonaro vai ficar firme e vai se vestir de roupas militares. E ele precisa continuar a missão dele. Algumas coisas estão acontecendo pelas ameaças que ele já fez, seus filhos fizeram, o general Augusto Heleno fez, ultimamente, ontem até o general Mourão também escreveu sobre isso. Por causa dessas ameaças, muita coisa já está mudando. A Rede Globo já mudou sua estratégia, já parou de criticar o presidente Bolsonaro todo dia nos seus jornais. E a economia, de certa forma, está acreditando nas reformas. E essas reformas vêm não é porque
o Bolsonaro quer. Essas reformas vêm porque o diabo quer. O espírito do anticristo está impondo essas reformas. Que reformas são essas? Primeiro, a reforma trabalhista que já aconteceu. Aqui o Brasil era o paraíso do emprego com carteira assinada. Era o sonho de muita gente, era um paraíso ter carteira assinada. As coisas já não estão assim, porque não há dinheiro para isso. Então houve já uma reforma trabalhista. A reforma da Previdência vai ser sancionada pelo Senado semana que vem. Reforma da Previdência é mais ou menos o seguinte: não há dinheiro para aposentar todo mundo, então vai ter que aposentar mais tarde, trabalhar mais, vai ganhar menos, mais ou menos isto é a reforma da Previdência. Por necessidade, independente do Bolsonaro, os deputados e senadores tiveram que aprovar. Agora vem reforma administrativa, para cortar privilégios dos servidores públicos. Quando você ouvir esse termo, reforma administrativa, isso significa que os funcionários públicos estão ganhando demais, trabalhando pouco e precisam ser sacudidos. Então, reforma administrativa vai ser para o governo poder demitir funcionário público, diminuir salários e coisas desse tipo. Reforma administrativa. Reforma tributária. Reforma tributária significa o seguinte: o governo tem que arrecadar mais, tem que ter dinheiro, então vai tirar dinheiro de algum lugar. De quem? De toda a população, principalmente dos pobres. Vai ter aumento de impostos, porque não existe dinheiro. Quem vai fazer isso? Os senhores deputados e senadores. Mas não é isso que o presidente quer. O presidente quer qualquer coisa que resolva a situação. O presidente está ignorando o Congresso, só para você poder entender. A estratégia dele está dando certo. No início, o Congresso se voltou contra ele, pressionou, mas o senhor não vai liberar cargos para nós e nós queremos também uma boquinha aí no governo. Não quero nem papo sobre isso. Era a resposta dele. Nem conversa sobre isso. Então nós não vamos apoiar. Não apoie, vocês fiquem aí no Congresso, na Câmara e no Senado fazendo o que vocês quiserem. A população vai cobrar de vocês. E logo, logo os deputados e senadores começaram a entender. Independente do presidente, eles têm que fazer alguma coisa. E resolveram fazer alguma coisa. E estão fazendo alguma coisa. E as reformas estão aí. E vão sair. Estão saindo e vão sair. É uma tendência de controlar o país melhor. Infelizmente, é essa a situação. E assim, o presidente vai ficando mais livre das pressões políticas. A Globo e a mídia estão batendo menos no presidente. A economia deu áreas de melhoras, embora não vá continuar melhorando, ela vai continuar muito apertada. O país está altamente endividado e a grande aposta era de que o mercado internacional despejasse dinheiro aqui dentro. O leilão do pré-sal, esses campos de petróleo já descobertos, mostrou que o mundo, apesar de ter dinheiro sobrando, não está muito interessado em botar dinheiro no Brasil. Ou seja, não vai ser, já os sinais estão mostrando que não vai ser essa maravilha sonhada que o Brasil vai melhorar economicamente. Não, o Brasil vai se apertar intimamente, ou seja, as coisas vão ter que se acertar aqui dentro. A economia vai arranjar um novo modo de se estruturar, mas as pessoas vão ganhar menos, os comerciantes vão vender menos, as indústrias vão produzir menos, os políticos vão se contentar em ganhar menos, o país vai se ajustar para poder melhorar. Mas esse ajuste não vai ser muito fácil, não, vai ser no aperto. Cada um de nós tem que aprender. Meu irmão, não vai aparecer emprego aí maravilhoso mais, não vai vir dinheiro voando aí para facilitar a vida de ninguém.
Daqui por diante, a palavra é corte, 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 corte de despesa, de salário, de custo, de preço. Não adianta aumentar o preço quando você não vende a mercadoria, vai ter que diminuir. Os supermercados estão entendendo isso, não adianta ficar aumentando os preços. E isso vai ser o Brasil, o aperto, aperto, aperto. Mas nós vamos ter que nos adaptar a isso. Mas trabalhar um dia inteiro para ganhar R$20, olha, é melhor do que nada. Se você quiser não ganhar nada, fica aí, mas vai se pendurar na mamãe, que já está apertada também. Então é melhor você ganhar R$20 por dia do que nada. É mais ou menos essa a lógica, nós temos que nos adaptar a essa situação. Mas o que é imprevisto, na verdade, do ponto de vista profético, é o mais previsível, é a guerra, o confronto político. As esquerdas estão quietinhas só por um pouco de tempo, mas vão para a rua e a guerra civil vai acontecer. Se ela não acontecesse, o país iria muito bem, se apertando, as pessoas entendendo. Não, mas a situação vai piorar e muito. Deus nos prepara. É bom você saber disso para não criar ilusões. Tem gente divulgando, o governo Bolsonaro vai bem, tem empresas vindo para cá, tem mais não sei o quê, tem muitas coisas acontecendo aí e tal. Não é tão maravilhoso assim, não. A economia não está às mil maravilhas e ainda com a crise política que vem, as coisas vão piorar. A revelação de Deus é essa: o pior ainda não chegou. O pior no Brasil ainda não chegou. Prepare-se orando a Deus. É para orar. Web Rádio.